Para não ficar no game over, só tem uma solução: estudar. E roda a vinheta. Hora do Enem no ar, falando de biologia. Mas e aí, perdeu algum episódio? Relaxa, tá tudo lá no tvescola.org.br ou no youtube.com/tvescola. Acessa e se inscreve, viu? Bom, agora conto com a presença dele, professor Fabrício Pinheiro. Chega mais. E aí? Tudo bem? Tudo bem com você, professor? Tranquila. Para começar, professor, qual é o maior órgão do ser humano? Pode ser o que? O coração, o rim? Então, tem muita coisa que pode enrolar a gente, né? Mas o maior órgão é a nossa pele. Pele é órgão? A primeira coisa que a gente tem que saber é o conceito de célula, tecido e órgão. Pois é, muita gente confunde com tecido, né? Então, mas é justamente como que as questões costumam induzir ao erro. Então, aí tem uma pegadinha que a gente precisa tomar cuidado. Opa, então pra gente tomar cuidado e não cair na pegadinha, uma revisãozinha. Né? Vamos lá, vamos definir pelo menos o básico que eu preciso entender para você visualizar todas as células do seu corpo. Perfeito. Uma célula é uma unidade de vida. E aí, quando eu tenho várias células organizadas no mesmo local, desempenhando funções bem parecidas, células que têm a mesma origem embrionária, e aí complica um pouquinho, a gente tem um tecido. Beleza. Só que os tecidos no nosso corpo, eles não ficam soltos. Os tecidos costumam ficar organizados e interagindo um com o outro. Se eu tenho células organizadas, desempenhando uma função bem precisa, quando eu começo a pensar em 2 ou mais tecidos na mesma estrutura, eu tenho um órgão. Já que você citou o teu coração antes, Sim. se o coração ele contrai e relaxa com o objetivo de bombear o sangue, qual deve ser o tecido mais desenvolvido nele? Muscular. Se ele contrai e relaxa, é o tecido muscular. Só que isso não faz com que o coração só tenha um tecido. Ele tem tecido conjuntivo, ele tem tecido epitelial, tem muito sangue dentro dele. Então perceba que o coração ele é um órgão formado por 2 ou mais tecidos. Entendi. Mas e a pele, então? A pele é um órgão formado por dois tecidos. Epitelial e o conjuntivo. Perfeito. Só que o conjuntivo, ele tem várias divisões. Tem tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo sanguíneo. Só que o da nossa pele, o tecido conjuntivo, ele é um pouco mais extenso. Ele é chamado de tecido conjuntivo propriamente dito. Bora revisar Vamos lá, lá? então? Perceba que a pele é um órgão formado por 2 tecidos. Tecido epitelial e Beleza. tecido conjuntivo propriamente dito. E aí você precisa tomar cuidado porque as questões ficam misturando coisas da pele. Pode ser falado diretamente epiderme ou tecido epitelial da pele. Você vai considerar sinônimos. Entendi. Beleza. Tecido conjuntivo propriamente dito da pele ou então derme. Se você observar as duas palavras, você pode sair no português para analisar quem está sobre quem. Perceba que a grande diferença é um prefixo epi. Sim. E o termo epi dá a ideia de acima de. Quais são as principais funções da pele? Primeira função, proteção, muito importante. Só que proteção é um termo muito amplo. Vamos pensar em proteção mecânica. Beleza. Segunda função, evita desidratação. Pô, imagina um ambiente muito quente, a perda de água seria muito grande, concorda comigo? Concordo. E, sobretudo, uma pele queratinizada não deixa entrar micro-organismo. Esse é um detalhe importantíssimo nas provas. Opa, bacana. Imagina que eu peguei uma bactéria e coloquei aqui na minha mão. Certo. A minha pele está íntegra, ela está Certo. funcionando normalzinho. Se eu pego uma bactéria e coloco aqui em cima, ela não vai entrar no meu corpo. Porque a minha queratina forma uma camada impermeabilizante. Cuidado que a gente pensa às vezes que impermeabilizar é não deixar passar água.
E eu preciso que você amplie esse conceito. Impermeabilizar é não deixar passar nada. Nós temos várias glândulas sudoríparas. Quando a gente está com muito calor, as glândulas sudoríparas são estimuladas e elas liberam o suor para resfriar o nosso corpo. E a última função, nós temos a função sensorial. Nós temos muitas terminações nervosas na nossa superfície, justamente para conseguir interagir muito bem com o nosso meio. Até ajuda na proteção, né? Claro. Opa, encostou alguma coisa, já te dá um alerta. Terminação de dor, de temperatura, de tato, de pressão, ou seja, coisas mais relacionadas ao sistema nervoso. E a melanina ali, ó, melanócito. Uma célula importantíssima em qualquer tipo de prova. Por quê? Vai, explica Na pra nossa gente. epiderme tem várias células. Essas são as duas principais. Perceba que eu termino as duas palavras com o sufixo cito, que é de célula. Boa. Então, a de cima é uma célula que produz queratina. O de baixo, uma célula que produz melanina. Só que existe uma pegadinha que a gente não pode dar mole. Pai, explica aí. Nós temos tipos de cor de pele diferentes, concorda? Sim. Só que nós, mesma altura, mesmo porte físico, digamos assim, mesmo peso, nós temos a mesma quantidade de melanócito. Essa é uma pegadinha que eu preciso tomar cuidado, porque o enunciado vai induzir ao erro. Só que as células, os melanócitos, trabalham de maneira diferente. E qual é essa diferença? Um fator genético. Então, as minhas células têm genes que fazem com que elas não produzam uma grande quantidade de melanina. E para mim isso é muito ruim, porque a melanina é um fator importantíssimo na proteção contra a radiação ultravioleta, radiação do sol. Agora, a pessoa negra, que tem a mesma quantidade de melanócito que eu, Sim. tem um fator genético que permite com que aquela célula produza muito mais melanina, o que para o organismo é excelente. Proteção contra a radiação ultravioleta. Perfeito. O objetivo é não deixar que a radiação gere mutações nas nossas células. Então, a melanina é uma proteção de mutações. Professor, depois dessa revisão, bora dar uma olhada na questão? Com certeza, vamos lá. Já tá na tela, tá aí, ó. Questão 78 do Enem de 2015, caderno azul, primeira aplicação. A definição de queimadura é bem ampla, porém, basicamente, é a lesão causada pela ação direta ou indireta produzida pela transferência de calor para o corpo. A sua manifestação varia desde bolhas, flictenas, até formas mais graves, capazes de desencadear respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão e sua respectiva extensão. Muitas vezes, os primeiros socorros prestados à vítima, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação do paciente. Ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimadura com formação de flictena, o procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar um paciente ao hospital é: letra A, colocar gelo sobre a flictema para amenizar o ardor. Letra B, utilizar manteiga para evitar o rompimento da flictena. Letra C, passar creme dental para diminuir a ardência da flictena. D, perfurar a flictena para que a água acumulada seja liberada. E letra E, cobrir a flictena com gases molhadas para evitar a desidratação. Perceba, então, temos várias opções. Algumas delas são coisas que a gente costuma escutar no nosso dia a dia, conhecimento popular. Conhecimento assim, popular. Lenda urbana. Eu escuto muitas pessoas falar, é coisa de vovó. Quando se fala coisa de vovó, está só generalizando conhecimentos populares. Passar pasta de dente numa queimadura. Colocar leite, colocar gelo. Cuidado, a letra A fala de gelo. Gelo queima. Se eu tenho uma queimadura, se eu colocar gelo, eu vou prejudicar mais ainda o processo.
Colocar pasta de dente queima. Pegar uma bolha e fazer um furo, eu vou estar rompendo a camada de proteção da epiderme. Aquela camada de queratina que protege contra a entrada de micro-organismos, se eu furo a bolha, é como se eu estivesse fazendo um corte. Eu estou facilitando a entrada de micro-organismos. Olha aí, então já temos a resposta. Já temos uma resposta? A opção é. Letra E. O objetivo é evitar com que, naquele local que já foi agredido, ocorra uma maior perda de água, porque uma das funções da queratina é evitar a perda de água. O gabarito, opção E. Letra E. E de que outras maneiras o Enem pode cobrar esse conteúdo? Se nós pensarmos nos primeiros socorros, costuma ser conhecimento básico, mais específico em relação àquilo que é abordado no ensino fundamental e no ensino médio. Então, cobrar primeiros socorros numa prova só se for de uma maneira bem básica, relacionando a algum conteúdo clássico da biologia, que foi justamente o que essa questão abordou. Professor, agora um assunto da ecologia que costuma aparecer na prova, que é ciclos biogeoquímicos. E aí, professor, só pelo nome já dá para saber que é interdisciplinar, tá certo? Com certeza. Pensando em conceitos químicos, e a única forma disso ser abordado é relacionando a uma tabela periódica, algo que é bastante comum na química, uma química básica, tá? Num conceito geográfico, as questões já são mais amplas. É muito importante a gente dominar essa parte da matéria na ecologia para conseguir resolver, obviamente, qualquer questão, principalmente as que envolvem poluição. E a geografia tem uma base muito grande para conseguir explicar muito bem problemas ambientais. Por isso que entra o ciclo bio, que relaciona os seres vivos, geo de terra, ou seja, o meio ambiente como um todo, e o conceito químico, de um elemento químico ou então de uma molécula. Então, professor, quais são os principais ciclos? A gente tem que pensar sempre nos mais importantes e nos secundários, ok? Beleza. Os mais importantes são ciclo do carbono. Opa, eu vi que... Calma, você falou carbono, eu falei, epa, já vi essa palavra. Tá ali no quadro. Tá ali no quadro. Bora lá, dá uma olhada. Agora. Ciclo do carbono é um dos mais clássicos em prova, por quê? É muito importante no Enem a gente conseguir comparar fotossíntese, respiração celular, combustão, decomposição. Esses processos têm algo muito em comum. A maior parte deles está relacionado à produção ou ao consumo de gás carbônico. E a gente sabe que o gás carbônico é sempre um tema muito importante. Um segundo tópico tão importante quanto é o ciclo do oxigênio, que coincidentemente também envolve fotossíntese, respiração celular, combustão e decomposição. A maior parte dos processos liberam ou consomem gás oxigênio. A queimada, por exemplo, faz com que o nível de gás oxigênio diminua. Lembrando também que se eu faço uma queimada em vegetação, eu estou aumentando o teor de CO2. Aumenta o CO2, diminua o O2, isso é algo que a gente não pode deixar acontecer. Mas o ciclo do oxigênio em prova, ele é muito direcionado para a camada de ozônio. A fórmula do ozônio, olha o conceito químico, é O3. Então, essa molécula, ela serve para nós, seres vivos, como sendo, não a molécula, e sim a camada de ozônio, ela serve como um protetor contra a entrada de radiação solar, ok? Ok. Terceiro tópico, o mais difícil, ciclo do nitrogênio. Por que mais difícil? Envolve muitos compostos, muitas moléculas, fórmulas químicas. Tem muitas bactérias realizando esses processos.
E, na maior parte dos casos, acontece muito no solo, mas depende também do gás nitrogênio na atmosfera. Então, o ciclo do nitrogênio ele envolve, como o próprio nome diz, os três conceitos muito misturados. É bem específico. É bem específico, são várias bactérias, vários nomes difíceis, e cada uma faz uma reaçãozinha específica. Mas qual é o maior objetivo do ciclo do nitrogênio? Fazer com que o solo ou a água tenha uma grande quantidade de nitrogênio disponível para os seres vivos capturarem. Por exemplo, no solo, os principais produtores são as plantas, concorda comigo? Certo. E o que as plantas têm que fazer? Elas têm que ter raízes que vão absorver algum composto nitrogenado, algum composto que tenha nitrogênio. A dificuldade é que a planta ela absorve grande quantidade de um composto chamado nitrato. Nitrato tem a fórmula NO3-. Então já começa a entrar numa certa dificuldade. Ok? Mas qual é a importância disso? Um agricultor que tem uma grande área de plantio de soja, por exemplo, para ele conseguir ter um crescimento muito grande da soja, você concorda comigo que ele deve comprar e jogar fertilizante? Sim, é o pensamento mais racional, né? Os principais fertilizantes que os agricultores de larga escala utilizam chama-se adubo inorgânico. E um dos principais adubos é justamente esse nitrato. Ou seja, o agricultor compra grande quantidade de nitrato e despeja na sua plantação. O que a plantinha faz? Absorve o nitrato do solo e usa esse nitrogênio para produzir compostos como aminoácidos, nucleotídeos, vitaminas, que são usados pelo próprio vegetal. E pelas relações alimentares, o que a gente supõe? Que esses compostos que os produtores produziram, eles são transferidos até chegar na gente, em função da nossa alimentação. Então, o ciclo do nitrogênio é complexo e importante, ok? Ciclo do fósforo, um pouco menos importante em termos de estatística, Sim. ok? A gente usa fósforo, cuidado, né? Não é fósforo. Para acender Eu estou pensando num elemento químico que é representado na tabela periódica pela letra P e não pela letra F. O F é de flúor. Esse fósforo, elemento químico, ele na natureza costuma também estar na forma de um íon. O nitrogênio não é na forma de nitrato? Sim. O fósforo é na forma de fosfato. E também é muito importante que ele esteja no solo. E as plantas vão fazer a mesma coisa, absorver o fosfato do solo e usar para elas produzirem substâncias importantes para elas. Os produtores produzem e, através das relações alimentares, esses compostos chegam na gente. Olha aí. E ciclo da água. E aí a geografia entra com uma explicação muito mais coerente, porque tem a ver com evaporação, precipitação, chuva. Ou seja, é algo muito complexo, muito interessante, mas que geralmente, com bom senso, você consegue chegar a uma conclusão precisa. Partiu questão? Vamos lá? Questão 87 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Na natureza, a matéria é constantemente transformada por meio dos ciclos biogeoquímicos. Além do ciclo da água, existem os ciclos do carbono, do enxofre, do fósforo, do nitrogênio e do oxigênio. O elemento que está presente em todos os ciclos nomeados é o letra A, fósforo, letra B, enxofre, letra C, carbono, letra D, oxigênio e letra E, nitrogênio. Então, perceba que eu tenho que olhar uma opção, um elemento químico,
que está presente no processo cíclico de todos esses citados no texto. O primeiro que está escrito no texto é ciclo do carbono. Ciclo do carbono envolve gás carbônico? Sim. Os elementos químicos do gás carbônico são carbono e oxigênio. Ok? O segundo tópico no enunciado, ciclo do enxofre. Só que é muito comum na água, quando o ambiente aquático está muito poluído, algumas bactérias realizarem uma decomposição que liberam um cheiro que parece de alguma coisa podre. Esse cheiro ruim geralmente acontece porque tem uma reação química que libera um gás que contém enxofre. SO2, SO3. Estamos descobrindo, já tem aí. Vamos lá, Então perceba que mesmo não sendo muito clássico, eu precisava saber do enxofre para eliminar essa possibilidade. Terceiro tópico do enunciado, ciclo do fósforo. O fósforo, nos seres vivos, costuma estar na forma de íon fosfato. A fórmula é PO4-. Ó, cara. Próximo tópico, ciclo do nitrogênio. A mais importante molécula é o nitrato, NO3-. E o último tópico fala do ciclo do oxigênio, que geralmente relaciona os gases mais importantes, O2 e O3. Então perceba que em todos esses ciclos nós temos um elemento químico em comum, que é o átomo oxigênio. Perfeito. Então, gabarito D. Perfeito. Oxigênio. De que outra maneira ciclos biogeoquímicos podem aparecer? Poluição. E hoje em dia é um dos temas mais importantes na biologia, na ecologia, na geografia, porque poluição a gente costuma escutar bastante coisa no nosso dia a dia, né? Então vale a pena uma atenção muito forte nisso. De fazer essa relação, né, professor? Sim, poluição atmosférica, poluição aquática. E chegou a hora dele, o momento Pop Prof. Digamos que você vai tomar um antibiótico e acidentalmente ele cai no chão. E aí, você toma mesmo assim? É remédio, né? Vai matar a bactéria? As bactérias são loucas o suficiente para subir um antibiótico? Estômago mata tudo. Então não precisa tomar antibiótico. Mas aí a bactéria já está em outro lugar e não no estômago. Tem aquela regra de 5 segundos, não? Caiu 5 segundos, dá pra pegar e dar uma sopradinha. E A maioria faz isso. Mas não resolve nada. Não resolve nada, né? Mas conforme mais tempo em contato com alguma coisa suja, acredita-se que maior a contaminação. Por isso que tem os 5 segundos. Então, em vez de 5, 2. Ó, aí já melhora. Agora, uma polêmica. Vírus. Ser vivo ou não? Boa pergunta. Eu considero que não. Não tem metabolismo, não tem a capacidade de produzir a moeda energética, não faz reação química. Eu acho que é um argumento bem válido. O que acontece com uma célula sua se ela parar com as reações químicas? Ela continua viva ou ela morre? Ela morre. Se os vírus não fazem reações químicas, eu considero eles uma estrutura sem vida. Mas a gente tem que respeitar a opinião dos outros, porque tem argumentos bem viáveis, como vírus tem material genético e vírus reproduz. E esse foi Fabrício Pinheiro no nosso Momento Pop Prof. Pra galera que quer mandar bem em tudo que a gente conversou hoje, qual o seu conselho? Estudar o máximo possível, realizar o maior número de questões de ecologia, principalmente, porque é um tema que estatisticamente é e provavelmente sempre será o mais cobrado no nosso Enem. E eu aproveito
e indica o percurso educativo de biologia. É isso aí, tvescola.org.br/percursos. Professor, muito obrigado mesmo pela aula, pelo bate-papo, por toda a ajuda, viu? Valeu! Hora do Enem fica por aqui, então até a próxima!